Mas, Bárbara, eu gostaria muito de ouvir de você, assim, quais são os pontos fortes, né, ou as forças em ser uma mulher negra, porque a gente falou um pouco sobre as fragilidades, queria saber as forças. Com você, Bárbara Araújo. Olha, a força, eu posso falar que eu busquei, primeiramente, minha mãe. Minha avó, ela é uma referência muito grande para mim. Uma mulher negra que foi nascida e criada no bairro de Copacabana, um morro, né? Naquele tempo a gente falava morro, né? Hoje se fala comunidade. E ela foi contra o tempo. Minha avó, né? Primeiro vou trazer um pouquinho desse resgate da força da minha avó. A minha avó, quando ela descobriu que meu avô estava atraindo, ela pediu desquite. Quando ela descobriu que ele tinha outra família, ela pediu desquite. E naquele tempo, né, que falava-se desquite, era muito difícil uma mulher ter que trabalhar com 4 filhos e separada, né? Então ela sofreu muito. Mas uma coisa que eu sempre lembro da minha avó: você tem que ir atrás dos seus objetivos, né? Tem que buscar, você tem que lutar. Não é porque você nasceu preta, não é porque você nasceu pobre, dentro de uma comunidade, que você vai aceitar o mesmo. Você vai ficar no comodismo, você não vai estudar, você não vai lutar pelos seus ideais. Então eu tenho essa força da minha avó. Eu sempre falo, né? Essa questão da minha avó, eu olho assim para ela, plena Zona Sul, década de 30, 40, né? E ela ali passando todo aquele movimento, né, de repressão da mulher, e ela falando: eu vou sustentar os meus 4 filhos sozinha. E aí, quando a minha mãe casa com meu pai, e ela fala, né, e ela trabalhava e tudo, e ela fala: olha, depois que você nasceu, seu pai pediu para ficar em casa, eu nunca gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de cedular, mas aí minha mãe já entra num outro contexto. Por quê? Porque como ela não teve a presença da minha avó, que minha avó trabalhava muito, e logo depois teve um segundo casamento, depois de 10 anos, teve um segundo casamento, arrumou um homem abusador, molestador, que tentava abusar das filhas dentro de casa, né? Eu lembro da minha tia contando que ela teve que sair para trabalhar como empregada doméstica, né? Com 14 anos, com medo do padrasto, de ser molestada. Então, tudo isso, em vez de me fragilizar, fez eu me fortalecer, sabe? De me colocar em posicionamento quando o homem falava uma gracinha para mim, ou fala uma gracinha para mim, né? De eu me representar e olhar para minha mãe e para minha avó e ver tudo que elas passaram e entender que a opção da minha mãe ficar em casa não foi porque ela era preguiçosa ou queria depender do meu pai. Não, porque ela queria ser mãe. Ela queria ser tudo que a minha avó não foi. No sentido de, em casa, fazer bolo, sentar. Eu vivi isso com a minha mãe. Eu sou privilegiada nesse contexto. De sentar, assistir a sessão da tarde, de pedir um bolo, minha mãe lá fazer um bolo, eu chegar da escola, o pão tá quentinho, o café tá pronto, né? E graças a Deus o meu pai tinha condições para mantê-la em casa e poder ter isso. E quando ele não pôde mais, ela também entendeu, ressignificou e falou: vou para a rua, vou para o mercado de trabalho, vou ajudar. Porque ela falava, um passarinho não faz só, né? Uma andorinha. Então, vamos lá, vamos construir junto. E quando nós viemos para São Paulo, eu vi toda essa gana da minha mãe, de levantar 5 horas da manhã, chegar 8 horas da noite, e eu ter que assumir uma casa com 15, 16 anos, eu ter que assumir e estudar e cuidar dos meus irmãos. Então, para mim, isso é sinal de força. Força da mulher negra. Não tem que se vitimizar. Tem que falar: olha, eu nasci pobre, eu nasci preta, mas eu vou estudar, eu vou lutar, vou conquistar. E é isso. É isso que eu penso. Minha mãe e minha avó são minhas referências.